Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor pela igreja. A igreja ela é gloriosa. Nós hoje estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos que nós não esperávamos, né? Nenhum de nós esperávamos situações como essa. Mas, por amor a nós, Deus ele permite muitas situações, muitas questões, para que nós sejamos aperfeiçoados. O interesse do Senhor é nos aperfeiçoar. Mas, por outro lado, também nós precisamos dar um passo de fé. Eu lembro que logo no início, né, da pandemia, no ano passado, eu achei muito estranho, né? De repente nós estávamos nas nossas reuniões, desfrutando do Senhor, né, vivendo a vida da igreja fervorosa. De repente nós vamos para nossas casas e ficamos sem ver os irmãos, né? Durante um tempo e tudo. Aí durou um longo período. Mas por outro lado eu percebi que Deus ele tem uma vontade preciosíssima. Deus, para mim e para você, ele tem uma vontade preciosa. E nesse tempo, né, que logo no início, que nós ficamos na nossa casa, eu pude perceber o amor do Senhor para com todos nós, né? Por meio da sua palavra que começou a chegar para nós, por meio da internet, né? Nós começamos a acessar a internet e começamos a desfrutar das mensagens, né? E a princípio eu percebi o cuidado do Senhor. E aí despertou mais o meu coração concernente a necessidade de entrar mais na palavra. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a ver a palavra do Senhor como um descanso, um conforto, um fortalecimento, né? E por outro lado uma maneira que o Senhor estava usando para poder nos encorajar, né? Me encorajar, encorajar também a você, eu pude perceber que Deus ele avança, né? Deus ele não para. E por amor a mim e a você, a palavra profética chegou de uma maneira preciosíssima, muito preciosa. E baseado nessa palavra eu pude perceber que o caminho era descansar no Senhor. Era descansar no Senhor, me firmar no Senhor por meio da sua palavra, né? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, para que nós pudéssemos fazer algo que às vezes nós esquecemos, né? Nós, durante às vezes o nosso viver, né, da igreja, nós esquecemos. E aqui na minha casa, né, junto com a minha esposa, os meus filhos, o Senhor ganhou algo maravilhoso. O Senhor nos levou para a oração. E por meio da oração, mais a nossa fé foi aumentando, mais a nossa fé foi crescendo, mais a palavra foi entrando, né? E a nossa oração ela se tornou uma oração incessante, constante. Nós começamos a orar ao Senhor de uma maneira mais fervorosa, uma maneira mais firme, olhando para a necessidade do Senhor. E isso foi aumentando em nós, né? Foi aumentando, e por meio desse aumento de estar orando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, que é preciosa, a nossa fé foi aumentando e nós fomos fortalecidos no nosso espírito a suportar a situação. Graças ao Senhor que até hoje, né, nós continuamos nessa prática, né? Voltamos de novo, né, à questão de ficarmos em casa de novo, né? A pandemia ela aumentou, mas por outro lado a palavra já nos ganhou nesse sentido, que nós precisamos orar. Orar e ouvir a palavra. Então o meu encorajamento para os irmãos hoje é que, primeira coisa, nós precisamos da oração. Precisamos estar orando, principalmente invocando o nome do Senhor, nos derramando diante do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos dar ouvidos à palavra profética. Porque é essa palavra que vai nos sustentar e que nos sustenta para nós suportarmos os dias maus. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer, as questões, as situações. Então nós precisamos de quê? Orar e ouvir a palavra. E não somente nisso. Crer que essa palavra é de Deus. Amém? Esse é o meu encorajamento para você. Primeira coisa, orar diante do Senhor. Abrir o coração, falar para Deus. Deus fica alegre quando nos ouve e nos vê falando para Ele de uma maneira tão simples. Segundo lugar,
ouvir e guardar a palavra. Nós seremos guardados, seremos fortalecidos e um dia nós seremos arrebatados pelo Senhor como vencedores. Então vamos valorizar a palavra profética, vamos valorizar a palavra dos profetas. Amém? Deus te abençoe, você e sua casa. Jesus é o Senhor.